Professor Sandro, eu quero aproveitar a sequência e ouvir sua opinião sobre a sua explanação sobre Porter, que é um autor muito importante na área de planejamento estratégico, e ele fala sobre 5 forças competitivas, que alguns autores também apresentam como um modelo de rivalidade ampliada. E há essas 5 componentes, que é rivalidade entre os concorrentes, produtos e serviços substitutos, poder de barganha dos fornecedores, ameaça de novos entrantes e poder de barganha dos compradores, que aqui no caso está com poder de barganha dos clientes. Por favor. Perfeito. Então vamos entender isso. O que Michael Porter explicou para a gente é que existem 5 forças que influenciam na rivalidade de um mercado. Tá? E aí vamos entender. Não vou seguir a mesma ordem que está aqui no gráfico, não. Vamos falar primeiro do poder de barganha. A gente tem o poder de barganha dos fornecedores e tem o poder de barganha dos compradores. Tá? Depois a gente chega nos clientes, especificamente. Mas vamos ver no modelo original, que eram os compradores. Tá? Então, o que é isso? Então, quando é que o fornecedor tem poder de barganha? Quando ele é o dono da marca. Quando a marca é mais importante do que o ponto de venda. Por exemplo, quando eu vou falar de refrigerante, que nós já citamos, né? E eu vou dizer que o dono da marca Coca-Cola tem poder de barganha para pressionar tanto os seus fornecedores, que ele é o fornecedor do mercado, né? Os seus fornecedores de matéria-prima, como para pressionar os seus compradores. Porque Sim, mas deixa eu aproveitar até lembrar de um detalhe, quando o senhor fala da Coca-Cola, eu vejo que às vezes tem um produto que eles colocam preço sugerido, não é isso? É. Dando uma noção de como vai ser o preço do produto no mercado. O que eu sou radicalmente contra. Quem tem que estabelecer o preço que vai para o mercado é o varejo, não é a indústria. A indústria vende o seu produto, certo? E a partir do momento que o produto é propriedade do varejista, é o varejista que tem que decidir isso. Né? Eu, como varejista, nunca tive essa situação, porque eu trabalhei como varejista não tinha esse tipo de coisa, mas eu não... No tempo do depósito de bebidas tinha alguma coisa, mas eu não enfrentei nenhuma situação clara com relação a isso. Mas, assim, eu sou radicalmente contra. O produto é como é que eu vou dizer, do varejista, e não importa o preço que ele vai botar. Quem tem que se preocupar com o preço é varejista, o preço final é varejista e cliente. Eu não posso acreditar que o iogurte que eu compro, que fala de iogurte, que eu já vi várias vezes iogurte com preço sugerido. O iogurte que eu compro aqui no mercadinho aqui próximo, certo? Vai ter o mesmo custo, certo? Operacional, do que o iogurte que eu compro na Perini. Não é totalmente diferente. O custo de ocupação é outro, o custo de mão de obra é outro, o conforto que me é dado, um tem estacionamento, outro não tem, um tem uma pessoa lá, um tem ar-condicionado, outro não tem, um tem uma pessoa para me apoiar, o outro não tem. Tudo isso é uma diferença. E essa diferença, que tudo isso é custo, tem que ser jogada para cima do preço, dentro do preço. Então, não vejo lógica em questão de preço sugerido, sou radicalmente contra isso, acho que não tem sentido a gente trabalhar com isso no mercado, certo? Infelizmente, alguns grandes, pelo seu poder de barganha, determinam. Então, a Danone coloca lá o preço sugerido do iogurte. Se você não quiser, pequeno comprador, não compre. Se você não quiser, grande comprador, não compre, problema seu. E aí, esse varejista termina se assujeitando. A gente está falando do maior player, que é a Coca-Cola, do mercado de refrigerantes do planeta, e a Danone é o maior laticínio do planeta. Então, eles têm um poder de barganha muito grande. Então, eles impõem isso, o que muitas vezes alguns conseguem reagir, outros não, mas eu tenho visto cada vez menos isso. Tem uma época que isso ficou mais comum, infelizmente, tá certo? Então, eles têm esse poder de barganha, esse poder de pressionar o mercado, tá? Do outro lado, você tem quem? Você tem os compradores, também com poder de barganha. Eu dei 2 exemplos aqui, Danone e Coca-Cola, de poder de barganha dos fornecedores. Agora vamos dar um poder de barganha dos compradores, que ainda não são os clientes. Volto a dizer, a gente tem a Magazine Luiza, que é uma empresa que virou um ícone político dentro do próprio Brasil, atuando de forma muito correta, de forma que eu considero admirável, né? E são 1.000 lojas, em torno de 1.000 lojas que tem. Olha o poder de barganha que esse comprador tem quando vai numa fábrica. Vai numa fábrica de móveis, vai numa fábrica de eletrodoméstico. Hoje ele já virou um shopping eletrônico, vende milhares de coisas, vende ração de cachorro, papel higiênico, coisa que a gente não imaginou anteriormente. Mas vamos pensar nos produtos tradicionais dele, os eletrodomésticos.
Imagine o poder de barganha de alguém que chega ali e entrega o cartão. Olha, eu compro para 1000 lojas. É muita coisa. Muita coisa, não é isso? Verdade. Então, ele Quem exerce quer poder perder o de... cliente assim, um comprador assim? Quem quer perder? Quem quer, com certeza. Então, ele exerce o poder de barganha no sentido de pressionar o preço para baixo. Se ele vai transferir esse preço baixo que ele consegue para o seu cliente ou não, é outra questão. Tá? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando da possibilidade que ele tem de pressionar o preço do fabricante para baixo, do fornecedor para baixo. Então, de um lado, você tem o poder de barganha dos fornecedores, no oposto, você tem o poder de barganha dos compradores. De um lado, a gente tem a ameaça de novos entrantes, que está aí como a quarta força, essa ameaça de novos entrantes. O que seria a ameaça de novos entrantes? São as empresas que querem concorrer nesse mercado. Eu já falei aqui da questão do... Então, vamos pensar aqui. Então, eu tenho aqui uma empresa que quer vir vender lanches aqui na região em que eu já vendo lanches. Então, isso é uma ameaça. Se tem mais empresas querendo vender a mesma coisa que eu já vendo, eu me sinto pressionado. E eu tento fazer estratégias para poder fidelizar o meu cliente, para não perder esse cliente. Porque quando o novo chega, é natural que o público queira conhecer o novo. Então ele vai lá testar, vai experimentar, vai ver se é melhor. E se ele gostar, eu posso perder esse cliente definitivamente. Então a ameaça de novos entrantes vai estar sempre aí rondando a situação. Ou seja, eu gosto desse Quando a exemplo. demanda é grande, mestre, também a oportunidade, os oportunistas surgem, não é isso? Com Quando a certeza. demanda é maior do que a oferta, há espaço para os oportunistas. Com certeza. Mas há espaço também para as empresas estabilizadas, honestas, crescerem, e algumas às vezes perdem essas oportunidades, não conseguem agarrá-las. Tá? Eu gosto de falar dessa ameaça dos novos entrantes, dando o exemplo do mercado de shopping centers em Salvador. A parte do mercado que eu estudo são shoppings acima de 10 mil metros de ABL, de área bruta locável. Todo espaço pode ser transformado em negócio. Então, o Salvador viveu com 5 shoppings a partir de 10 mil metros de ABL durante 19 anos. Que o último, o mais recente, o quinto, tinha sido o Shopping Center Lapa, lá no centro da cidade. Durante 19 anos, a gente não recebeu nenhum novo shopping. Até que veio o Salvador Shopping. E aí, Salvador Shopping, passando pelo Shopping Paralela, pelo Salvador Norte Shopping e pelo Bela Vista, a gente passaram apenas 6 anos. Então, a gente ficou 19 sem nenhum grande shopping novo, né? E aí, em 6 anos, nós recebemos mais 4 e ainda recebemos a reforma do Salvador, a ampliação do Salvador, que aumentou consideravelmente o tamanho original que ele tinha. Então, tudo isso mostra para a gente o quê? Que são novos entrantes pressionando o mercado. Cada shopping novo desse que inaugura faz com que o preço do aluguel das lojas, que os lojistas pagam para o dono do shopping, que ele caia. Esse preço é pressionado para baixo. Por outro lado, além desses 4 novos que chegaram, que 2 são da mesma empresa, né? Salvador e Salvador Norte são da João Carlos Paz Mendonça, lá com sede em Recife. Além disso, outras tantas empresas estudaram esse mercado. E quando o mercado sabe que tem outras empresas estudando, esse preço do custo do aluguel também vai pressionado para baixo. Então, é a ameaça dos novos entrantes alterando o modelo de concorrência estabelecido. Os produtos substitutos, produtos e serviços substitutos. Vamos entender esse conceito. O exemplo mais clássico do produto substituto é a ideia de que a margarina substitui a manteiga, né? Então, quem controla o preço da manteiga não é o mercado da manteiga, certo? É a margarina. Porque não adianta os players do mercado de manteiga fazerem um cartel, jogarem o preço para cima, porque as pessoas vão deixar de consumir manteiga para consumir margarina, pelo menos uma parte significativa da população. Então, o mercado de margarina não vai acompanhar isso, que é outro mercado. Então, ele se mantém naquele patamar dele e aí ele conquista clientes que estão deixando de comprar manteiga por conta da questão do custo, por conta da questão do preço que está sendo estabelecido. Então, são os produtos substitutos que existem na maior parte dos mercados. Então, quando as motos chegaram, de alguma forma se apresentou um novo meio de transporte particular que exige muito menos investimento, exige muito menos investimento inicial, exige muito menos uso de combustível do que os veículos tradicionais. Então, efetivamente, era uma forma de produto substituto. Além de todas as características que os amantes de moto não vão gostar que eu diga que é só isso, né? Tem todo um processo aí.
né? Mas que, de fato, enquanto meio de transporte, é apenas um produto substituto. E que tem o seu valor, tem o seu mercado, claro, não se discute isso. Verdade, o automóvel é utilizado para locomoção, para que o sujeito possa fazer o seu deslocamento, e a moto consegue atender da mesma forma. E hoje Também você tem permite o deslocamento. Antes de você ter os Ubers, né? Aí eu falo Ubers no plural, porque além do Uber você tem 99, tem outras plataformas, né? Mas antes de você ter os Ubers para concorrer com os táxis, você já tinha os mototáxis como um produto substituto. O produto substituto, ele tem umas características específicas. Ele tem que ser mais barato, ele tem que ser mais acessível. Não tem como um produto substituto ser mais caro do que o produto original, do que o produto principal desse mercado. Então, o mototáxi, obviamente, é mais barato do que o táxi. Assim como o Uber também é mais barato do que o táxi. Mas ele vem com algumas características. Você tem essa vantagem, mas tem outras desvantagens. Ele é menos seguro. Óbvio que o mototáxi é menos seguro do que o táxi. Você está sujeito a uma colisão de moto, é sempre muito mais arriscado. Então, você paga menos, mas você assume outros riscos. Tá? Em todos, assim como é com a questão da manteiga e a margarina, e assim outros tantos produtos que a gente pode classificar aí como substitutos, tá certo? E aí você tem no centro desse mercado o que Porter originalmente dizia lá na teoria original que era a maior das forças, que é a própria rivalidade entre os concorrentes, tá? E que essa rivalidade entre os concorrentes era a maior das forças motrizes que movia a concorrência desse mercado. Tá? Então, o concorrente não gosto, então a gente é concorrente, eu já não gosto de você por conta disso, então você faz uma coisa, aí eu já saio do campo profissional, do campo organizacional e já uso a organização para minha satisfação pessoal, ou até para minha derrocada pessoal, mas na tentativa de obter esse prazer pessoal. Tá? Então, essa rivalidade é uma coisa que a gente precisa perceber que ela existe em todos os ambientes de concorrência. A gente pode falar Coca-Cola e Pepsi, a gente pode falar Microsoft e Apple. Sim, sem dúvida. Aí você pode dizer, Sandro, mas tem determinados mercados que os concorrentes sentam, discutem, combinam até preço. Existe cartel? Claro que existe. É ilegal no Brasil, mas existe. Não ficar aqui dando exemplos, a gente sabe de alguns. Mas, certo? Ainda assim que existam os cartéis, dentro da lógica do cartel, existe a rivalidade. É aquela história, as pessoas sabem que até no crime tem ética. Então, existe a rivalidade mesmo entre as pessoas que sentam e combinam as coisas. Alguns cumprem 100%, outros cumprem parcialmente, outros não cumprem. E quando alguém reclama de que foi culpa do diretor, foi culpa do gerente, como eu já vi muito acontecer. Ah, não fui eu, me desculpe, foi culpa do gerente, vou ligar para ele. Aí você liga daqui a meia hora, continua sem cumprir. Ah, desculpe, é que o gerente foi almoçar e agora a pessoa que está lá não tem autonomia, mas ele já volta. E aí você vai uma tarde inteira, né, descumprindo um acordo, né, com subterfúgios. Tá? Então, Manobra. são manobras, são truques, né, como bem disse Henry Litzberg. Litzberg. Né? Então, esse é o modelo original das 5 forças de Porter. Só que 20 anos depois, mais de 20 anos depois do modelo publicado, Porter voltou ao mercado e disse, olha, existiu uma transformação. Esse poder de barganha dos compradores passou a ser representado pelo poder de barganha dos clientes e ele ganhou muita força. Ele passa a ser, segundo Porter, o mais forte de todos, mais forte até do que a rivalidade entre os concorrentes, que era tido como mais forte na teoria original. E por que esses clientes ganham força? Porque esses clientes agora têm um elemento chamado internet, que os agrupa através das redes sociais, e isso lhes dá força. Então, se uma Tem mais empresa acesso à informação, Sim. não é isso? Então, se uma empresa comete um erro, faz alguma coisa de errado, antigamente, como é que o outro cliente ia saber? A empresa tinha força de segurar a imprensa, a grande imprensa não anunciava. Como é que o outro cliente ia saber? A maioria das vezes nem ia saber por fofoca. Você sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, então aquilo já chegava distorcido. E na prática a gente não tinha certeza. Hoje, a gente vai para a internet e a gente sabe tudo rapidamente. Que a empresa está maltratando o cliente, que a empresa não fez aquela troca que deveria ter feito. Então, isso ampliou de forma muito, muito significativa o poder de barganha dos compradores, que ele substitui por clientes, aí já pensando na questão do cliente final. Então, hoje, segundo o próprio Porter, a maior das forças desse mercado é o poder de barganha dos clientes. Tá? Então,
É uma teoria, eu gosto dessa teoria, né? Até eu sempre trabalhei com essa teoria, mesmo quando ela era só original, mas eu acho que ela é um grande exemplo de que o mercado muda, né? Quando a gente fala que a estratégia tem que se adaptar, aí vem o pai da estratégia e diz: olha, aquela minha teoria ficou ultrapassada e agora eu estou atualizando, porque eu estou mudando a estratégia, é natural. E não precisa levar 20 anos, não. A estratégia vai mudar em muito menos do que isso. A gente fala de estratégia, tem empresas que trabalham com planos trienais, como é comum na França, tem empresas que trabalham com planos quadrienais, e a maior parte do planeta faz os planejamentos em termos quinquenais, de 5 em 5 anos. Mas cada um faz de acordo com a sua realidade.